Havia uma vez um jovem chamado Pedro que trabalhava em uma pequena empresa de venda de livros. Pedro era um funcionário dedicado, inteligente e sempre estava disposto a ajudar seus colegas de trabalho. No entanto, ele tinha um grande desafio em sua jornada profissional: seu chefe, o Sr. Henrique. O Sr. Henrique era conhecido por sua personalidade autoritária, falta de empatia e tendência a criticar constantemente seus funcionários. Ele parecia desconsiderar as ideias e contribuições de sua equipe, o que criava um ambiente de trabalho desmotivador e estressante. Pedro se esforçava para manter sua positividade e desempenho, mas a presença constante do Sr. Henrique começou a afetar sua autoconfiança. Ele se sentia desvalorizado e frustrado por não poder expressar suas opiniões e criatividade da maneira que gostaria. Um dia, enquanto Pedro estava no escritório, ele conheceu um colega de trabalho chamado Lucas. Lucas era um veterano na empresa e tinha a reputação de ser um ótimo solucionador de problemas. Pedro compartilhou com Lucas suas preocupações em relação ao Sr. Henrique e sua dificuldade em lidar com sua liderança. Lucas escutou atentamente, após refletir por um momento, compartilhou uma história inspiradora. Ele disse a Pedro sobre um jovem chamado Mateus, que também enfrentou um chefe difícil em seu antigo emprego. Havia um chefe na empresa de Mateus chamado Sr. Antônio. O Sr. Antônio era conhecido por ser inflexível, intolerante e exigente. Ele constantemente impunha prazos irrealistas e criticava duramente seus funcionários. Isso levou muitos a desistirem de tentar ou a se sentirem desmotivados. No entanto, Mateus decidiu adotar uma abordagem diferente para lidar com essa situação desafiadora. Ele escolheu se concentrar em 3 princípios fundamentais: paciência, comunicação efetiva e desenvolvimento pessoal. Em primeiro lugar, Mateus decidiu ter paciência com o Sr. Antônio. Ele compreendeu que seu chefe também estava sob pressão e enfrentava suas próprias dificuldades. Em vez de levar as críticas para o lado pessoal, ele tentou entender as preocupações e expectativas do Sr. Antônio. Em segundo lugar, Mateus aprimorou suas habilidades de comunicação. Ele aprendeu a expressar suas opiniões e preocupações de maneira clara e respeitosa. Ele também praticou ouvir atentamente as instruções e feedback do Sr. Antônio, procurando entender as expectativas e necessidades do chefe. Por último, mas não menos importante, Mateus investiu em seu próprio desenvolvimento pessoal. Ele frequentemente participava de cursos de aprimoramento profissional. Lia livros relevantes e buscava orientação de mentores. Ao desenvolver suas habilidades e conhecimentos, ele se tornou uma fonte confiável de ideias e soluções para a empresa. Ao longo do tempo, Mateus começou a notar uma mudança na atitude do Sr. Antônio em relação a ele. Seu chefe começou a valorizar suas contribuições e reconhecer seu empenho. Mateus percebeu que, mesmo com um chefe difícil, ele poderia encontrar uma maneira de construir um relacionamento melhor e tornar seu ambiente de trabalho mais positivo. Lucas concluiu a história e olhou para Pedro com um sorriso encorajador. Ele disse a Pedro que, embora cada situação seja única, existem estratégias que podem ajudar a lidar com um chefe difícil. Pedro sentiu-se inspirado pela história de Mateus e decidiu adotar as mesmas abordagens em seu próprio trabalho. Nos meses que se seguiram, Pedro implementou os princípios de paciência, comunicação efetiva e desenvolvimento pessoal em sua vida profissional. Ele encontrou maneiras de expressar suas ideias com confiança e diplomacia, buscando ativamente maneiras de crescer profissionalmente. Gradualmente, Pedro começou a notar uma mudança na dinâmica com o Sr. Henrique. Embora o chefe ainda fosse desafiador, Pedro aprendeu a não levar as críticas para o lado pessoal e a aproveitar as oportunidades para aprender e crescer. Com o tempo, Pedro ganhou respeito e confiança não apenas de seus colegas de trabalho, mas também do Sr. Henrique. O chefe começou a reconhecer as habilidades e o potencial de Pedro, dando-lhe mais responsabilidades e oportunidades de liderança. Pedro aprendeu que, mesmo quando enfrentamos desafios no trabalho, podemos encontrar maneiras de superá-los. Com paciência, comunicação efetiva e desenvolvimento pessoal, podemos transformar até mesmo os relacionamentos mais difíceis e criar um ambiente de trabalho mais positivo e produtivo. E assim, a jornada de Pedro continuou, com uma nova perspectiva e confiança renovada para enfrentar os desafios que encontrasse ao longo do caminho. Ele sabia que, independentemente das circunstâncias, ele tinha o poder de moldar sua própria jornada profissional.
Espero que tenha gostado do conto. Não se esqueça de deixar o like, apertar o sininho e as notificações. Um pequeno gesto para você, mas nos ajudará muito a produção de mais contos. Obrigado!